Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas dessa semana, cujo evangelho que nós refletimos é o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. A proposta de chave interpretativa é o ato de ver Jesus ressuscitado e a tristeza de Pedro. Para fazer a leitura, eu vou ler o versículo 4 e depois do versículo 14 em diante. Na sua casa, você leia aí a versão completa, a passagem completa desse evangelho. Aqui diz assim: Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a vocês, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: Siga-me. Bem, Jung, aqui a gente tem uma passagem onde eles não sabiam que era Jesus, eles sabiam, mas não falavam, e um diálogo depois com Pedro, em que Pedro sabia que era Jesus. Bem, acho que essa é uma das coisas que você deve comentar com a gente, né? A partir dessa ideia de o ato de ver Jesus ressuscitado e a tristeza de Pedro. Isso. Bom, nós estamos gravando esse vídeo desses dias após a morte do Papa Francisco e, na verdade, estamos gravando isso domingo, né, um dia após Hum, a- o velório. o velório e o enterro É. na Igreja Nossa Senhora lá. Então, eu queria focar sobre a questão da ressurreição e a figura do Papa. O Pedro, como na tradição católica, o primeiro papa, na tradição não dos protestantes, o Pedro é considerado o primeiro líder da igreja, né, não tem o título de papa, né, mas de qualquer jeito temos a figura do papa ou do Pedro colocado aqui. Então, eu queria começar um pouco com essa coisa do ressuscitado, né, que nós pulamos, não colocamos o versículo 4 para a gente poder localizar, que era quando o Evangelho João diz que os discípulos não sabiam que era o Jesus que estava ali na praia ou no mar, ou à beira do mar. Isso é uma coisa estranha, porque essa ideia que não sabia que era Jesus aparece com Maria Madalena e aparece também nos discípulos de De Emaús. Emaús. É. Isso assim, e não são 3 anos, 10 anos que você não lembra mais a cara do seu amado mestre. Então, quando os evangelhos, todos os evangelhos falam desta forma, está querendo dizer alguma coisa diferente do que a gente está pensando. Então, no fundo, né, aí os exegetas vão discutir essa questão, e isso eu aprendi desde a graduação, que na verdade você tem essa duas ideias sobre ver ou conhecer, né. Um é de uma forma biológica, corporal, eu vi, tá, por exemplo, eu estou vendo através da internet, né, mas estou vendo Alan e eu sei quem é Alan, ponto, né. Como? Não, você não lembra mais quem é Alan? Espera, talvez
fosse alunos meus de 30 anos atrás, eu não lembro mais. Mas, assim, com quem a gente está convivendo, não. Então é muito estranho isto. Então o que o evangelista está colocando, assim: "Olha, tem algo além do que você está pensando, que é um reconhecer, ver reconhecer, que não é dos olhos. Por isso que o pessoal vê, mas não consegue entender. Isso aparece claramente no contraposto, quando depois os discípulos, antes, vocês vão ver olhando o evangelho, que o João vê lá do mar, e o Pedro sai nadando, né? Essa mesma lógica do quando João diz que João foi com Pedro até o túmulo. João esperou e esperar o Pedro entrar primeiro. Então, essa é a discussão que nós vimos nas 2 últimas semanas, que é a discussão eclesiológica da igreja sobre a importância do Pedro na comunidade. Tá. Mas, de fato, essa discussão de ver e reconhecer Jesus ressuscitado aparece aqui quando diz assim: os discípulos, nenhum dos discípulos que não tinha reconhecido, agora reconhece e não se atreve a perguntar: "Quem é?". Sabe que é, mas não diz. O que aconteceu no meio? É Jesus colocando peixes e pão para comer, que é a experiência da eucaristia. Aliás, uma coisa interessante, no Evangelho de João não há narrativa da última ceia. Segundo os estudiosos do Evangelho de João, para o Evangelho de João, não é necessário falar de novo da Eucaristia, porque a multiplicação dos pães que Jesus compartilhou com todo o povo pobre, de pães e peixes, que essa é a narrativa aqui, é a essência da vida comunitária cristã, que depois nos outros evangelhos vai aparecer com Eucaristia. Então aqui, então o que faz o pessoal reconhecer que Jesus está aqui? Não sabia direito, mas é. Isso aparece também no discípulo de Emaús. No discípulo de Emaús também, quando ele vai lá e compartilha o pão, quando Jesus reparte o pão. Então aqui está querendo mostrar que a ressurreição é resultado de ver ressuscitado, é ver da experiência da fé, de você ter visto Espírito de Jesus na comunidade. Ao fazer esse trabalho, essa compartilhar o pão, o sofrimento, a luta, a alegria e a mesma fé, é que Jesus está aqui. Então acho que essa é a ideia central. Por isso, discutir só, olha, pode provar que Jesus ressuscitou? Não, isso é fora da discussão, porque não é uma discussão científica, é discussão da fé. Ponto. O segundo ponto desse texto que eu coloquei é a questão do Pedro, né? Jesus pergunta para o Pedro: "Tu me amas?". Pedro, né, quem conhece um pouco a história do Pedro nos evangelhos, o Pedro é o cara: "Não, eu", sabe, ele diz assim: "Olha, to todos podem morrer, sumir, fugir, mas eu", né. Então Jesus diz: "Você me ama?". E o Pedro: "Sim". "Pedro, tu me amas?". "Sim". Quando vem de novo, aí é importante, né. O João diz: "Pedro ficou triste". E aí a reação do Pedro, aí é o mais importante. O Pedro amadureceu. O Pedro que dizia: "Nós vamos ir lá enfrentar o Império Romano, nós vamos fazer isto", e quando os soldados foram prender Jesus, o Pedro pega a faca, o punhal e corta a orelha do soldado para dizer: "Agora já vai começar a revolução ou a grande luta final, a guerra final entre os anjos de Deus e a legião romana". E aí Jesus diz para o Pedro: "Pedro, você não está entendendo, não é assim que funciona o projeto ou
a missão de Jesus, de Deus que me deu, a missão que Deus me deu. Então aí o Pedro diz, assim, triste, e aí ele não tem esse arroubo, eu não, o Senhor sabe de tudo, sabe que eu te amo. Então eu acho que aí é a diferença de um líder do tipo sumo sacerdote da tradição romana, do templo ou tradição romana, né, eu representando o poder de Deus tenho não, é a humildade e e uma ideia diferente de Deus. E eu colocando essa questão com comentei no Pedro desculpe, do Papa Francisco, quando eu estava lendo de novo o texto desse evangelho para preparar isso aqui, é isto, né, por isso que eu quis trazer o Papa Francisco aqui na história. O Papa, ele tem essa humildade, todo mundo fala isso, não, eu estava lendo comentários de um cara que é um comunicador, ele disse: "Olha, eu não sou ateu, né, mas esse homem era de Deus". Ele não usa, mas assim, não acredita em Deus, mas esse homem é de Deus, né, do tipo, é isso, de uma humildade, de uma fidelidade às pessoas que sofrem, a compaixão. Então, aí o Pedro é consolidado como igreja, líder da igreja, né, do tipo, olha, Pedro aprendeu, né, aí Jesus reafirma: "Apacenta os meus cordeiros", nessa tradução que eu estou lendo, mas cuida, né, do povo, do meu povo. E aí tem uma coisa interessante, né, no final diz assim, Jesus disse que: "Olha, você vai no jovem você acreditava, eu faço, eu tal, e ao amadurecer, ao ficar velho, você vai perceber que a vida não funciona assim". E aí uma coisa que me interessa, que acho interessante diz assim, Jesus disse isso significando que com que morte Pedro iria glorificar a Deus. A glória de Deus não se dá no poder do imperador, mas na fidelidade, na compaixão e na missão. E aí quando quem enfrenta o imperador pode ter o poder de matá-lo, né, assim como o Pedro, Paulo, todos vão ser mortos dentro da lógica do império, em nome de Deus. E aí dizer: "Não, tá, a verdadeira glória é de você seguir o amor e o perdão de Deus, e não esse poder religioso, militar, isso é uma vanglória", né, esse é um texto que esse tema aparece muito no Novo Testamento, a vanglória. Então eu acho que, assim, nos tempos de hoje, a gente é o momento de discernir, né, que tipo de igreja nós queremos. Seja católico, protestante, pentecostal, não é essa a questão, mas que tipo de comunidade cristã queremos? De poder e glória de acordo com o mundo, ou daqueles que seguindo e aprendendo com Jesus o amor, a compaixão, e é interessante nesse texto aparece muitas vezes amor, 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 tu me amas, e, né. Então se você contar aqui nessa 11 versículos, tem a palavra amor para bastante. E essa é a lógica, né. E aí é um pouco a tristeza de termos perdido o Papa Francisco, mas a confiança de que o Espírito de Deus está nos atuando, está nos ajudando. Então, Jung, a gente tem nesse texto reflexões diferentes, mas elas são vinculadas. E, se eu entendi bem, a história é sobre a ressurreição de Jesus, mas é uma reflexão sobre a comunidade dos cristãos, os cristãos Uhum. refletindo sobre como ele se constitui comunidade depois de Jesus, né? Porque quando você fala de que não é reconhecer com os olhos, mas é reconhecer com a experiência da fé, porque ao mesmo tempo tem que aprender a perceber onde é que está o Espírito de Jesus presente na comunidade e que às vezes a gente nem se atreve a dizer se aquilo é mesmo o Espírito Uhum. dele ou não,
mas que as pessoas têm certeza de que seja, né, e Mais do que que certeza, convicção. convicção, É, com correto, certeza, convicção ou essa aposta, né, Aham. né. Tá Então, aqui. e ao mesmo tempo é essa comunidade que olha para o Pedro, que é o que você disse, que é o que corta a orelha para começar então o enfrentamento, é o que nega e foge, etcétera, e depois você tem um Pedro mais humilde, que amadurece, que vai ser levado, etcétera, e que não vai ser glorificado pelo poder, mas vai ser glorificado pela entrega da vida. Hum, Né. Então, no fundo, nós estamos são 2 reflexões sobre como a comunidade cristã se compreende naquele hum, contexto, e que dessa maneira permite a gente pensar do que tipo de comunidade cristã que a gente espera para a nossa época, né. uhum. Eu tô de Hum. pleno de acordo, né. Bem, então, eu queria pedir quem chegou até aqui que se inscreva no nosso canal e, de fato, acompanhe as nossas listas, ajude a gente a compartilhar o nosso encontro. E dizer que acho que não tem ninguém da nossa tradição, seja cristão ou não cristão, católico ou não católico, essa não é a clivagem que faz a diferença, Uhum, mas qualquer pessoa que tenha essa sensibilidade por essa experiência do Deus de Jesus na história, está um pouco chateado com a perda do Papa uhum, Francisco, e isso aumenta a nossa responsabilidade de manter viva uma certa tradição, inspirada pelo Espírito de hum, Jesus, né. uhum. É isso aí. Bem, então a gente Até, termina com esse silêncio do Jung. Jung, um abraço, até a até. próxima Tchau. semana. Tchau, tchau.